Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Estamos todos bem? Estamos em paz? Então, eu também recebo essa paz. E se há alguém que não está em paz ainda, receba a paz. A paz do Senhor seja sobre a sua vida, que ela se manifeste de maneira poderosa. Irmãos, abra comigo em Salmos 24, no nome de Jesus. Salmos 24. Enquanto os irmãos vão abrir na Bíblia em Salmos 24, eu quero lembrar aqui que hoje então é o primeiro, encontro dos recuperados. E é isso que o Senhor ele veio fazer. Desde que houve a queda, a primeira ação do Senhor é ir recuperar o que se havia perdido. Amém. Recuperar. O que é recuperar? Recuperar é resgatar. Recuperar é consertar. E quem de nós não estava quebrado? A gente nasce quebrado, irmãos. A gente nasce espiritualmente dormente. Tem algo a consertar em todo mundo, porque todos pecaram. Há algo a ser consertado, há algo a ser recuperado em todos nós. A primeira ação, a primeira pergunta pode deixar aberto em Salmo 24 aí. É a primeira pergunta que o Senhor faz para o homem, porque antes não havia necessidade de pergunta. Na plenitude de comunhão com Deus, não há espaço para dúvidas. Glória a Deus. Ou será que o homem muito bom, aquele homem, o representante, o que haveria de ser nossa referência, será que ele precisava de ficar perguntando para Deus? Não. Em Deus não há dúvida. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar os irmãos se você quer ser recuperado, se você quer permanecer recuperado, para que você possa ser permanentemente, eternamente recuperado, estando nele, por ele, para ele, a primeira coisa é você abrir mão da filosofia. Porque a base da filosofia, não desprezando o estudo, irmão, a gente precisa de estudar. Tem muita coisa que a gente precisa de estudar, mas não faz parte. Nós não somos desse mundo, a gente está nele. Então, se você é filósofo, se você estuda filosofia, se filosofia faz parte da sua grade, se dedique, aprenda e responda conforme a necessidade. Mas não se apegue. Não se apegue. O Senhor não nos chamou para uma terapia. O Senhor não nos chamou, Ele chamou para uma restauração plena. Ele nos chamou para esse lugar onde não há dúvida. Não há dúvida. E a mãe da filosofia é a dúvida. Meu Deus. Quem trouxe a primeira pergunta não foi Deus. Foi Satanás. E a pergunta é: foi assim que Deus disse? É a primeira pergunta. O homem não carecia de perguntar nada. A humanidade não carecia. Porque numa comunhão plena, numa comunicação plena com o Senhor, no Espírito, sendo conduzido, sendo dirigido por Deus, esse ser humano, ele sabe. Quem sabe não precisa perguntar. É por isso que o apóstolo João, já no finalzinho, fala: vocês têm a unção do Santo e sabem tudo. O Espírito de Deus, ele traz isso para nós. Mas está no vaso de barro, Um vaso que precisa ser recuperado. Um vaso que precisa de ser restaurado. Um vaso que está num processo que só vai se consumar na eternidade. Amém. Aleluia, Deus. Só vai se consumar na eternidade. O apóstolo João também vai dizer que agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos como haveremos de ser.
tem mais. Aleluia. Tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, é importante a gente caminhar sabendo que tem mais. Tem mais, tem coisas além para a gente descobrir. Salmos 24, né? Lá em Salmos 22, o Senhor então se revela como esse que resgata, como o cordeiro, como o sacrifício, como aquele que vem e paga o preço e sofre a nossa dor, aquele que tem compaixão de nós. Aleluia. No Salmos 23 está na boca de todo mundo, né? Alguém que foi resgatado, alguém que foi coberto pelo sangue, foi perdoado, está livre. Maravilha, está pronto então, pastores? Tá não, né? Por quê? A gente sabe ser livre? A gente sabe andar livre por aí? Então o Salmos 22 não basta só receber o cordeiro, não basta só receber o perdão, você precisa de receber o pastor. Aleluia! Porque no 23 ele é o pastor. Oh, glória a Deus! É ele que vai nos conduzir, porque nós precisamos. Se ele não conduzir, a gente não sabe. Eu não sei, você não sabe. Só que o Senhor, ele vai nos consertar por completo. Então há necessidade de perdão para o arrependido, de sofrer no lugar dentro daquilo que nós não conseguimos. Há necessidade de... Nós precisamos dessa condução e Ele tem misericórdia de nós. Esse pastoreio que se manifesta na bondade, na misericórdia que nos seguirá todos os dias. Mas é no Salmo 24 que a gente vai ter essa revelação daquilo que a gente precisa para consumar esse conserto. No Salmo 24 ele vai revelar a aliança. Para quem tiver ouvido, para ouvir. Quem tem ouvidos, para ouvir. Ouvir todo mundo tem, não é verdade? Mas você está dando os seus ouvidos a ouvir a palavra? Você foi despertado, perdoado, você tem pastoreio. O Espírito de Deus está em você e você tem dado ouvido ao que Ele tem te instruído. A como Ele tem te chamado a conduzir a vida, ou você despertou, acordou, ouve Deus agora, mas está naquele processo de argumentar com Ele de novo. Será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que é assado? Divorcia da dúvida, irmão. Amém. Se aliança com o Deus verdadeiro, porque aqui no Salmos 24, então vamos ler a partir do versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantem, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então você, louvado seja Deus pela palavra. Aleluia. Irmãos, então o Senhor, Ele resgata, Ele vem, Ele paga o preço, paga a dívida, que já estava paga, né? A dívida estava paga antes do erro.
porque ele se manifestou como esse cordeiro do Salmo 22 antes da fundação do mundo. Ele se dispôs a encarnar para se identificar conosco e nos conduzir e nos ser uma referência plena de como é que vive para a glória de Deus, porque o Adão, o primeiro, falhou. Como é que eu vou saber como é que vive para a glória de Deus? Eu preciso de outro homem que me mostre. Um homem precisa de olhar para o outro, uma pessoa precisa de olhar para outra. É isso aí. E Jesus, ele vem para poder nos ser essa referência, como é que vive para a glória de Deus. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Então dá. Então tem jeito. É verdade. Aleluia. A dificuldade é toda nossa. Então quem é que vai subir para esse lugar que está prometido desde os profetas antigos? O profeta não profetizou que o Senhor iria nos fazer caminhar nas nossas alturas? Tem lugares altos para que a gente alcance. Oh, aleluia. Glória a Deus. A gente só vai viver o máximo. O que é caminhar nas alturas? É chegar no máximo da vida que Deus preparou para que eu e você vivamos. Isso não tem nada a ver com posses. Isso tem a ver com uma consciência plena de quem você é. Não quem você se tornou e nem quem você está construindo pela força do seu braço, do seu intelecto, travado na sua própria sabedoria. A gente pode chegar a muitos lugares assim. A gente pode construir um nome para nós mesmos. O Nimrod, lá na Babel também, a intenção era essa: façamos um nome para nós. É verdade. Oh, Deus. Para quem que você está fazendo um nome nessa vida? Eu estou no céu. É forte, Pai. A quem você quer exaltar? É verdadeiramente o Senhor? Porque quem é que vai subir no monte do Senhor? O Senhor, Ele prometeu que nós iríamos caminhar nas nossas alturas. Onde é que é a minha e a sua altura? É no Senhor. Aleluia. Nós precisamos de subir até Ele, mas para chegar lá, para estar nesse lugar santo. E onde é que a palavra revela? Nele estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Estamos todos, será? É, Jesus. Tem que estar. Estamos todos. Por isso a pergunta lá para o Adão no começo: será que Deus não sabe onde é que o Adão está, não? Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Quando nosso Deus, Criador, quando o Altíssimo vem sabendo de tudo, perguntando: onde é que você está? Meu Deus. Isso é misericórdia. É verdade. É Deus querendo te trazer, me trazer a consciência. É para que eu saiba. Sabe quando o menino vai entrando na adolescência ali, a menina, e já começa: ah não, pai, ah não, eu vou fazer do meu jeito, e rebenta a cara. O Senhor perguntando para o Adão ali naquela situação, é um pai, é uma mãe que surpreende um filho naquela situação que ele jamais imaginaria, aquela que o pai não ensinou o menino ou a menina a fazer, e surpreende. É um pai perguntando: o que você está arrumando, meu filho? Aonde você está? Porque só pode cair em si e voltar quem tem consciência da sua perdição. Amém. Quem se arrepende. Aleluia. Quem responde conforme Deus espera. E a resposta que Deus espera de nós não é responsabilizar o outro,
não é responsabilizar circunstâncias conforme foi o Adão. Foi o contexto, o meu contexto, onde é que o Senhor me colocou. As pessoas, a mulher que tu me deste, as pessoas que estavam no meu contexto. Para de dar resposta de primeiro Adão. Não dá, tá bom, pastor, eu não dou resposta do primeiro Adão, não. Então talvez você dê a resposta da mulher. Foi o diabo. O Senhor, quando Ele nos pergunta aonde você está, Ele pergunta para que a gente se posicione, reconheça onde é que a gente foi parar. Verdade. A distância que a gente tomou da plenitude, da comunhão, do amor, da presença, do monte santo, do lugar santo do Senhor. E peça perdão. Me ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer. É um Paulo que, quando tem um encontro com essa glória, cai por terra e fala: o que eu faço agora? Uma multidão que ouve Pedro pregando e interrompe Pedro. A gente entendeu. O que a gente faz agora? Deus perguntou para o primeiro. Só que hoje Ele responsabiliza a qualquer um que esteja nas suas alturas. Restaurado, posicionado, não somente carregando a presença, mas revestido, sendo carregado por ela. Oh, aleluia. Para poder perguntar para todo que tiver perdido: onde é que você está? Glória a Deus. Mas quem é que vai chegar nesse lugar? O limpo de mãos e puro de coração. E quem de nós pode limpar as próprias mãos ou purificar o próprio coração? Quem de nós? Nós precisamos de ter recebido o Cordeiro. Precisamos de nos sujeitar ao pastoreio. Amém, pastor? Eu me sujeitei. O Senhor é meu pastor. O Senhor que é meu, que é seu pastor. O nosso Senhor, Salvador, Libertador, nosso Deus, Jesus, o Cristo. Ele promete desde a antiga aliança. Qualquer pastoreio corrupto, qualquer pastoreio que não é segundo a vontade do Altíssimo, eu vou retirar e vou dar a vocês pastores. Aleluia. Não tem chamado, não tem caminhada eu e Deus, não, irmãos. Aleluia, Pai. Você quer caminhar revestido e desfrutar do perdão do Cordeiro? Aceite o pastoreio que Ele coloca sobre a sua vida. E eu não estou falando, louvado seja Deus, eu não estou falando de sujeição cega, eu não estou falando de honra ao mestre, não, ao mestre humano, não. Mas o Senhor, Ele levanta, Ele nos promete pastores, Ele nos forja pastores. E se Ele faz isso, nós precisamos de nos sujeitar ao 23, porque o Senhor que é pastor nosso vai manifestar seu pastoreio através da vida de outro. Amém. Glória a Deus. Apacentai-vos uns aos outros. Precisamos de nos sujeitar a isso. Irmãos, mas aqui no Salmo 24, então, o Deus que perdoa, o Deus que se compadece, o Deus que conduz, Ele nos chama para uma nova etapa. Porque é o Deus, esse aqui é o Deus que governa. Porque é bonito a gente cantar: teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, teu é o domínio. Quem tem dominado as suas decisões? Quem tem governado as suas atitudes? É o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Verdadeiramente você está nas suas alturas e é o Rei da Glória que está governando decisão por decisão, atitude por atitude. Ou você ainda está negociando com isso? O Espírito está aí e você... isso aqui deixa que eu faço. Não, tá, eu entendi, Senhor, eu vou fazer isso. Mas isso aqui deixa que eu faço.
Salmos 24. Dele é tudo. Do Senhor é a terra, o mundo, tudo que nele é tudo. Acaso não sabem que não são de vós mesmos? Diz o Senhor. Nem de nós mesmos nós somos. Nós somos dele. Tudo é dele, tudo é para ele. E só vai viver essa plenitude quem receber o senhorio. Receber o Senhor Jesus é receber o seu governo. Aleluia. O seu reinado sobre nós. Ele não é como um imperador que domina por violência. Até por isso é o império das trevas e o reino do Filho do seu amor. Aleluia. O nosso rei é amoroso. O nosso rei, ele é amor. Então a gente não tem que ter medo. A gente, para falar a verdade, só vai viver longe e completamente afastado de qualquer medo, de qualquer ansiedade, de qualquer injustiça, quando chegarmos nesse lugar de entrega total. E o nosso esforço diário deve ser esse, porque nós temos um inimigo, irmãos. Nós temos um inimigo, e talvez alguém vai pensar que eu sei, pastor, não é carne nem sangue. Sim, quem ensinou não foi carne nem sangue. Mas da mesma forma que o Senhor manifesta pessoas para que seu amor, o seu cuidado nos alcance, o inimigo também ensina, são pessoas, a ferir, a magoar, nos ensina a resistir a Deus, a duvidar de Deus, a rejeitar o governo de Deus. O inimigo, ele não é burro, irmãos. Ele é derrotado, ele é sujo, ele é irreconciliável, não tem jeito para ele, mas tem uma coisa, ele não é burro. Não viva como se o inimigo das nossas vidas fosse burro. Não despreze os ardis de Satanás. Há uma estratégia sendo preparada diariamente para que nós possamos nos perder novamente. Quem vai resistir é aquele que vai ao Senhor, aquele que permanece no Senhor, purificando as suas mãos, limpando as suas mãos, purificando o seu coração todo dia. E isso se faz entregando a sua carnalidade à morte. É vida por vida. Da nossa vida passada não há o que se aproveite, irmãos. Às vezes a gente quer aproveitar alguma coisa para o porvir e não tem o que aproveite. Carne não converte. A gente tem que entender isso, que carne não se converte. Por amor de ti somos entregues ao quê? À morte. Quando? Todos os dias. Nosso inimigo mais próximo é a carne. Está agarrado na gente ali todo dia. Foi ela que ensinou a nossa alma a pecar. Foi a carne. E ela se opõe. Gálatas 5,16. A carne luta contra o espírito. E o espírito contra a carne, para que um não faça o que o outro quer. Mata ela hoje. Crucifica ela hoje. Você vai viver ressurreto. Amanhã ela acorda contigo de novo. É todo dia. É todo dia. E para que a gente viva, irmãos, para que a gente acesse esse lugar, ali no Salmo 24, tem a chave. Buscar a Deus. Quem se entrega então a limpar suas mãos no arrependimento, a purificar seu coração na entrega
ao pastoreio, esse, versículo 5, Salmo 24, receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. E salvo, irmão, nós precisamos de buscar viver essa vida plena. Apóstolo Paulo, ali aos Filipenses, chega num momento que ele tem praticado tanto essa entrega, que ele não está desejando a morte, mas ele já não suporta mais, ainda está preso nessa natureza. Ele fala, eu quero a minha casa nova. E ele está falando da casa porque está prometida, a gente vai transformar, uma hora passa, a glorificação do corpo virá, mas ainda não fomos. A gente precisa de lutar por isso. Então, o Senhor, Ele não nos desampara nisto também. Receba o governo dele sobre a sua vida, que essa recuperação será plena. Quando alguém entende, e o Senhor, Ele não faz nada antes de que o discípulo entenda. Tem que entender. Com perdão dos irmãos que usam, eu vou falar. Com perdão dos irmãos que usam a máxima, quem não nasce para servir, não serve para viver. Com perdão dos irmãos que usam essa máxima, para você servir, irmãos, você precisa de aprender primeiro. Precisa de aprender primeiro. Pastor Oséias é mestre de obras. O rapaz, pastor Oséias, que chega e nunca colocou a mão, ele nunca colocou a mão num tijolo para poder carregar. Não adianta colocar ele para levantar uma parede. Adianta? Não adianta. Quem trabalha na cozinha, né? Eu louvo a Deus porque aqui o pastor, ele leva em consideração a capacidade, a vocação de cada um para poder distribuir as atividades. É ou não é? Leve em consideração, porque o Senhor Jesus, Ele leva em consideração. 1 talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro, segundo a sua capacidade. O Senhor leva em consideração. Mas para que a gente sirva, precisamos de aprender, então. Então, quando aqueles discípulos, os apóstolos, aqueles que iriam representar, aqueles que iam lançar os fundamentos da igreja, quando eles entenderam, quando um deles conseguiu confessar, abrir a boca e falar, agora eu entendi. Mateus 16, o Senhor pergunta, quem que o povo lá fora fala que eu sou? Uns falam que o Senhor é o João Batista, é reencarnação. Tem gente falando que Jesus é reencarnação e hoje também. Outros falam que o Senhor é o Elias. Outros falam que o Senhor é milagreiro. Aí lá fora estão falando que Jesus é um monte de coisa. E o Senhor, Ele, tudo bem, eu entendo. É bom vocês saberem o que estão falando de mim lá fora. Agora aqui, e vocês? E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? A gente tem que saber o que os outros pensam a respeito de Jesus. A gente tem que saber as outras, todos os cuidados que o Senhor tem conosco. Mas a gente precisa de saber para segui-lo, para ser apóstolo, para ser mensageiro, para ser discípulo, para ser obreiro, para ser amigo de Deus, para progredir. Crente, discípulo, servo, amigo, filho. A gente precisa de se sujeitar, de entender quem verdadeiramente Ele é. E quando alguém confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, do Senhor é a terra. O Senhor é o Rei de tudo. O Senhor, Ele entende, então está pronto. Agora é a primeira vez que vai se ouvir a palavra igreja. É em cima disso, é em cima desse entendimento, é em cima do abrir dessa porta. Abriu-se uma porta. Dentro do Pedro ali, então, ele abre uma porta. Levanta as cabeças de uma porta.
Porque até ali desconfiavam, né? A gente acha que ele é o Cristo. Ele deve ser o Cristo. Mas a porta estava com a cabecinha abaixo, estava com a cabeça abaixo. Não passava o Rei da Glória ainda. Então, o primeiro lugar, para que a gente avance com ele, e qualquer porta que se oponha tenha que levantar natural. Ou ainda que sejam entradas eternas no sobrenatural. Para que a gente avance e tudo tenha que se sujeitar ao passado Rei da Glória, estando nós nele. Primeiro, a nossa porta tem que ser aberta para que ele entre. Então levantem, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Porque eu sei que o Cordeiro, se estamos aqui, eu sei que o Cordeiro já entrou. Você já recebeu o Cordeiro. Eu sei que o pastor, você recebeu também. E o Rei da Glória. Você tem recebido o Rei da Glória. Ele é rei sobre a sua vida, sobre a minha. Como é que a gente sabe disso? Que obra que você tem feito? Aonde é que está apontado? Para onde está apontado seu coração? Qual que é o seu projeto? Onde é que está sua alegria? Ah, pastor, então eu tenho que abrir mão de tudo. Tem. Dos meus projetos, dos meus pensamentos, mas isso aqui não tem problema, não é nem pecado. Tem que largar, larga. Abre mão. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente não perde essas coisas. Aquilo que é bom mesmo será aperfeiçoado, irmãos. Porque buscai primeiro o reino de Deus. Amém. E a sua justiça. Ele sabe do seu sonho. Ele sabe da sua necessidade, dos seus projetos. E se não tem pecado nisso, ele garante. Ele chama de coisa. Todas essas coisas, ele garante. Meu Deus do céu, um Salomão. Que pouca coisa a gente tem para falar de boa no conduto do Salomão, né? Pouca coisa a gente tem para falar de boa. Um Salomão, quando ele busca o reino de Deus e a justiça, Senhor, me dá sabedoria para governar o seu povo, para estabelecer o seu reino, porque eu não dou conta. A resposta de Deus é: porque não pediste nada para você? Riquezas, glória, eu te dou. Tem gente que acha que o Salomão recebeu toda a sabedoria. Não, ele não pediu toda a sabedoria, nem recebeu ela. Ele pediu para governar o povo. Tanto é que ele governou muito bem o povo, mas ele governou a si mesmo? Não. Cadê a sabedoria? Essa ele não teve. Tem gente que acha que ele tem toda a sabedoria porque ele expandiu o reino, porque ele tinha muitas posses. Isso aí Deus falou que deu para ele. Deu. Vou acrescentar essas coisas porque não pediu para você. Irmãos, se com o Salomão, que não nos é referência de como é que vive para a glória de Deus, se com o Salomão os sonhos dele foram acrescentados, não tenha medo de entregar seu sonho para Deus, não. Não tenha medo de abrir mão dos seus projetos para viver os de Deus, não. Porque você pode ter certeza, e Ele garante. Estes serão aperfeiçoados e entregues para você. O sonho do Abraão era um filho. No dia que Deus pediu aquilo como entrega, a primeira coisa que o Abraão recebe de volta é o seu filho. Mas enquanto ele não puxou a faca, o cordeiro não pulou da moita, não, irmãos. A adoração é entrega. Para que a gente caminhe nessas alturas, a primeira porta que tem que se abrir não é a da casa própria, não é a do carro novo, não é a do novo empreendimento.
a primeira porta que tem que se abrir é a do seu interior. Para que entre o Rei da Glória. Para que governe a sua vida e te conduza nas vitórias. Que a partir daí serão suas verdadeiramente. As vitórias que o Senhor já venceu. Quem se posiciona em Deus é mais que vencedor. Por quê? Porque a vitória já foi dada. A vitória que Ele tem, ninguém te toma. Amém? Vamos orar então conforme essa palavra, para que a gente possa... Senhor, agora nesta noite, e nós te invocamos a Rei da Glória. O Senhor é a terra, o Senhor é tudo que existe, e nós sabemos, Deus, mas nós queremos nos entregar um pouco mais, e por isso abrimos a porta, abrimos as entradas da nossa vida, todas elas. Entra, Senhor, entra mais profundo. Conserta-nos, Jesus. Vem reformar a nossa vida de modo pleno, de modo íntegro. Queremos ser um contigo verdadeiramente. Vai tocando, toca, Senhor, em cada porta aberta, em cada um que recebendo a chave da fé, tem aberto para que o Senhor governe. Reina sobre nós, Jesus, reina sobre nós, reina. Que nosso lugar melhor não seja um lugar geográfico. O nosso lugar melhor é em Ti, Senhor. O meu lugar é em Ti. É na Tua altura. É no Monte Santo do Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos para esse lugar alto. Fala, Pai. Fala conosco aonde ninguém fala. Espírito de Deus, desperta-nos. Espírito de Deus, fala ao nosso espírito, fala quem somos, então sabemos. Não há lugar melhor que o Senhor, não há lugar, nós nos entregamos. Abertas sejam as portas da fé, abertas sejam as portas da palavra, abertas sejam as portas da atitude para com Deus, da obediência. Espíritos entregues ao Senhor nesta noite, para que o Senhor governe, pois o Senhor é Rei sobre nós.